Olá, eu sou o professor Antônio Marcos, bem-vindo ao nosso canal Administração Antônio Marcos. Com o vídeo de hoje nós vamos iniciar uma série de 6 vídeos que vão dar fundamentos e bases teóricas para que nós possamos, a partir daí, abordarmos alguns conteúdos que vocês nos têm solicitado. Essa solicitação nos tem vindo principalmente pelo e-mail amongestão@gmail.com. O que vocês nos têm pedido? Vocês têm pedido conteúdo sobre algumas disciplinas, que são algumas ciências, que estão presentes no curso de administração, como, por exemplo, a psicologia, sociologia, a antropologia, política. Exceto a psicologia, que não é uma disciplina da nossa área de conhecimento, por eu ter feito doutorado em ciências sociais, nós vamos falar, então, sobre a sociologia, antropologia e política. Mas para falarmos sobre isso, precisamos antes desenvolver essa base de fundamentos e teorias que nós vamos abordar nestes 6 primeiros vídeos. Então, são muito importantes esses vídeos para que vocês possam também acompanhar de maneira mais adequada os conteúdos das séries específicas dessas disciplinas que nós vamos desenvolver. Se você não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, deixe seu feedback, positivo ou negativo, seus comentários, suas sugestões e divulgue a todas as pessoas dos seus contatos para se inscreverem. Divulgue o link do vídeo ou o link do canal. Após a vinheta, então, vamos começar com o nosso primeiro vídeo dessa nova série. Vamos lembrar, neste primeiro vídeo, que as primeiras teorias diretamente relacionadas à administração começaram a ser desenvolvidas e começaram a ser formatadas no final do século XIX. Aliás, no último quartil, os últimos 25 anos, principalmente, do século XIX, 1875 até 1900. Principalmente por Taylor e Fayol, a administração científica e a teoria clássica da administração. Mas os conhecimentos de administração, eles não estão restritos a partir desse momento. Esses conhecimentos começaram a ser desenvolvidos desde o início da humanidade, desde que a humanidade começou a viver em sociedade. Ideias e conceitos sobre administração começaram a ser desenvolvidos. Nós temos, por exemplo, há 5.000 anos antes de Cristo, os sumérios, a civilização suméria, realizando todos os registros dos acontecimentos, do que acontecia na administração daquele povo, daquela sociedade. Ora, são registros, são controles. Controle é uma das funções da administração. Do ano 4000 a.C. até o ano 2000 a.C., nós temos os egípcios desenvolvendo um conhecimento fabuloso sobre planejamento, organização e controle nas construções, na área das construções. Basta ver o legado que eles nos deixaram, que são as pirâmides lá do Egito, por exemplo, as grandes pirâmides. O Código de Hammurabi, 1800 a.C., o primeiro conjunto de normas, de lei, de regulamentos. Nabucodonosor, 600 a.C., dando incentivos salariais e realizando controle da produção. Sun Tzu, na China, um dos pioneiros na estratégia, um livro que não pode deixar de ser lido por vocês, A Arte da Guerra, de Sun Tzu. E assim vai indo, Xenofonte, 400 a.C., Ciro, Catão, Diocleciano, os venezianos, no ano de 1436, criando a primeira linha de montagem com peças numeradas, peças intercambiáveis para a construção de embarcações. Em 1525, o precursor da política moderna, da ciência política moderna, Maquiavel. Então, vejam,
desde os primórdios da antiguidade, conceitos, ideias, teorias têm sido desenvolvidas e têm sido apropriadas na administração ou para a administração. Então, não é somente a partir de Taylor que nós temos esses conhecimentos. O que são teorias? Segundo Maximiano, teorias são explicações da realidade. Uma teoria explica um determinado aspecto da realidade ou uma interpretação de um determinado aspecto da realidade ou uma proposição de como uma realidade, um contexto deve ser estruturado para que aconteçam coisas que nós queremos que aconteçam. Então, teorias são explicações, interpretações ou proposições sobre a realidade. Eu tenho um outro conceito aqui, que nós já vimos, inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo desse outro vídeo, que é importante para vocês, que é o conceito de teoria proposto por Zygmunt Bauman. A teoria, por assim dizer, é um modo de ver e também de evitar o olhar. Ela concentra a vista sobre alguns aspectos da realidade, borrando todo o resto. Vamos explicar isso aí. Vejam essa foto que eu escolhi para vocês. Está vendo aí um pássaro pousado num galho de árvore com uma natureza de pano de fundo. Né? Só que o pássaro e o galho em que ele está pousado está bem visível, bem claro na imagem. O resto está desfocado. É assim que é uma teoria. A teoria ela foca num determinado aspecto da realidade, só que o resto fica desfocado, não está sendo contemplado. Só que este resto influencia naquele contexto, faz parte daquele contexto. Então, uma teoria, ela só vê um aspecto da realidade. Daí a necessidade de nós termos várias teorias para que nós tenhamos uma compreensão mais completa da realidade. Várias fotografias de vários ângulos, pegando vários detalhes, de forma que nós tenhamos uma compreensão melhor da realidade. E quanto melhor a gente compreender a realidade, melhor nós vamos agir sobre essa realidade. A mesma coisa acontece com outro conceito importante, que é o paradigma. O que são paradigmas? Paradigmas são modelos mentais únicos, que vão servir de background, plano de fundo, sobre o qual nós vamos desenvolver teorias e explicações da realidade. Vamos pegar um exemplo. Durante uma determinada época da nossa história, a grande maioria da humanidade acreditava que a Terra era o centro do universo. E, com base nesta concepção, neste modelo mental, foram desenvolvidos várias concepções, vários conhecimentos. Só que esses conhecimentos, por estarem embasados numa base equivocada, eles eram conhecimentos de validade parcial. Passou o tempo e aí passamos para o heliocentrismo, ou seja, o Sol passou a ser considerado o centro do universo. Também é uma ideia equivocada. Mas todo o conhecimento foi adaptado para essa nova concepção de realidade, para esse novo paradigma, o heliocentrismo. E hoje nós sabemos que o Sol também não é o centro do universo. Aliás, onde está o centro do universo? Nós somos um planeta rodando em torno de uma estrela que roda na periferia de uma nebulosa, que é a Via Láctea, num universo com inúmeras Via Lácteas e um dos universos conhecidos, porque hoje já se pensa em vários universos, né? Universos paralelos, por exemplo. Então vejam que o paradigma ele forma uma base, um background, um plano de fundo, e sobre isso aí será construído o conhecimento. Só que esse conhecimento ele é parcialmente válido em função
da base sobre o qual está sendo construído. Vejam essa outra foto aqui. Os olhos de um inseto. Vejam a quantidade de olhos que o inseto tem em cada um dos lados da sua cabeça. Cada pontinho desses é um olho. E forma um mosaico sobre a realidade, mas não consegue abordar toda a realidade. Então, existem partes da realidade que não estão sendo contempladas por essa infinidade de olhos que o inseto tem. Agora, quanto mais visões diferentes sobre uma determinada realidade eu tenho, melhor eu posso compreender essa realidade. Paradigma tem duas funções, uma função explicativa, ela procura explicar uma realidade, e ela tem uma função normativa, né? Estabelecer uma forma de ser dentro daquela realidade, daquela base. Tem um conceito, uma explicação interessante sobre paradigma, né, que é apresentada pelo Caravantes. A ciência normal trabalha com a hipótese de que a comunidade científica sabe como é o universo. Mas já vimos, né, pelo exemplo que eu dei, que isso pode ser falso, né? As teorias dominantes definem o que é possível e o que não é possível nesse universo. Então, teorias são construídas sobre essa visão de universo. O sistema educacional do qual nós participamos, né, ensina essa visão do mundo como um fato irrefutável para gerações de pessoas, podendo ser falso em função do paradigma que está sendo utilizado. Então, o importante é nós termos bases para vários conhecimentos de diversos paradigmas, de diversas teorias, para nós termos um embasamento melhor. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Aqui está a bibliografia na qual nós nos embasamos para esse conteúdo. Aqui está a frase, que como sempre nós escolhemos uma frase para cada conteúdo apresentado. Chegou a hora de deixar o seu feedback positivo ou negativo, deixar os seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões. Divulgue a todos os seus contatos, o link do canal, o link desse vídeo, para que mais pessoas possam participar da nossa comunidade. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.